Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para nós orarmos, deixar uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo em Mateus, capítulo 23, do verso 1 ao 12. Senhor Deus, em nome de Jesus, colocamos a nossa vida diante de Ti, pedindo para o Senhor vir, perdoar as falhas, pensamentos, atos e omissões, guarda e livra-nos, Senhor, de todo mal. Senhor, repreende toda a fúria do inimigo, todo engano, toda armadilha, toda cilada. Guarda a nossa entrada, a nossa saída. Guarda nossos filhos, Senhor, nosso cônjuge, Senhor. Reveste, Senhor, nossos filhos, Senhor, do alto da cabeça às plantas dos pés. Livra, Senhor, do laço passarinheiro e da peste perniciosa. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que a nossa casa é do Senhor. Nós declaramos que a nossa vida é do Senhor. Nós declaramos a nossa finança do Senhor. Em nome de Jesus. Pai, nós cremos e confiamos, Senhor, no sobrenatural do Senhor sobre as nossas finanças, sobre a nossa vida, o inesperado acontecendo em nome de Jesus. Pai, portas abertas, Pai, finanças, Senhor, sendo restaurada. Pai, nós declaramos no nome de Jesus saúde sendo, Senhor Jesus, restaurada. Senhor Jesus, sentimentos sendo, Senhor, quebrado, sentimento de fracasso, de derrota, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que nós somos mais do que vencedores, Senhor, porque nós cremos e confiamos no sacrifício de Jesus por nós na cruz. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, abençoa, Senhor, consagramos a nossa vida, a nossa casa diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor em Mateus, capítulo 23, diz assim: Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Sobre a cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Então, quando Jesus fala que a seus discípulos isso, ele está dizendo que quem estava na liderança, porque a cadeira de Moisés, né, Moisés representa uma grande liderança, aquele que estava à frente de um povo. Então, Jesus estava dizendo, quem está à frente do meu povo é os escribas, é os fariseus, né? Então, eles são pessoas que estão interpretando a lei, que está ali. Assim, tudo que vos disserem, observem e pratiquem. Mas não procedam conforme as suas obras, porque dizem e não praticam. Veja que triste. Ali, esses homens estavam falando da lei, mas eles não praticavam a lei. E vamos continuar. Porque atam fardos pesados, difíceis de levar, e as põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-lo. Então, quando Jesus está falando aqui, está dizendo que eles, né, eram hipócritas, né? Eles falavam da lei, mas eles escondiam seus feitos, escondiam a sua vida. Eles estavam pregando algo, mas eles não viviam aquilo. E eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Então, eles colocavam fardos muito pesados nas pessoas, mas eles mesmos não cumpriam aquilo e eles não queriam. Eles exigiam do outro, mas eles não faziam. Que triste, né? Uma liderança que não dava esperança ao povo. Realmente era necessário Jesus vir para trazer a esperança, a paz, o renovo, deixar o Espírito Santo de Deus que é o nosso ajudador, aquele que nos transforma, que nos renova. Praticam suas obras para serem vistos pelos homens. Quando é triste, quando o homem ele faz algo para se auto-justificar e não por amor a Deus. Porque trazem largos filactérios e aumentam as franjas das suas vestes. Então, quando fala desses filactérios, eram caixinhas que continham ali as escrituras, né? E as franjas das suas vestes eram aquelas túnicas, né? Que eles carregavam, que tem as franjas que, se não me engano, é 663 ali, franja, né? Fiapinhos, aquela franja que tem com os nó. E elas representando a lei, a totalidade da lei. E veja, nós vemos que muitos hoje usam, né? Acha bonito, porque eles usam isso como um meio de se conectar a Deus e se isolar do mundo quando coloca aquele manto. E muitos usam costumes judaicos, trazem para o dia a dia sem ter noção do que aquilo significa. Sendo que Jesus estava dizendo aqui que eles praticavam as suas obras para serem vistos, né? Porque eles trazem largos filactérios e aumentam as franjas das suas vestes.
Eles usavam aquilo para simplesmente aparecer. E muitos não têm noção, usam essas coisas, trazem costumes judaicos, mas não tem nem entendimento. Eu também não tenho muito, mas a gente procura conhecer do que é aquilo. E aquilo, aquele manto, tem um talit, né? Ele representa ali os 663 mandamentos da lei. E nós não estamos mais na lei, não tem por que usar aquilo representando a lei, porque Jesus, ele veio para cumprir e aperfeiçoar a lei. Então nós temos que viver por Cristo. Se nós vivemos pela graça, não tem por que representar a lei, né? Não tem por que nós andarmos com algo que representa a lei. E isso, quando o cristão usa sem ter noção do que aquilo significa, é até motivo de zombaria para o judeu, né? Eu teve uma moça falando que ela é uma judia convertida ao cristianismo, e ela disse assim, que ao invés dos irmãos em Cristo dar bons testemunhos, eles até envergonham, né? Porque eles usam aquilo sem saber, e meio que de uma forma até uma zombaria com o judeu, e sem eles terem noção, né? Mas e os judeus riem daquilo, porque eles não têm noção do que aquilo se representa, e ao mesmo tempo contradiz o que Cristo falou e que nós falamos, né? Que exercemos a fé, que nós vivemos pela graça e não para cumprir toda aquela lei, porque nós não conseguiríamos cumprir, nós não conseguimos cumprir. Por isso foi necessário Jesus vir e cumprir a lei por nós. E nós vivemos no tempo da graça. Então aqui Jesus estava falando a respeito disso, que eles usavam aquilo, mas eles também não viviam aquilo, porque a lei é muito difícil de ser cumprida. Nós vemos toda a Bíblia, né? Desde de Gênesis até Apocalipse, que nós somos carentes das misericórdias do Senhor. E ali eles usavam aquilo para se aparecer como se eles fossem santos, perfeitos, que eles não tivessem pecados. E isso não é verdade. E isso não agradava e não agrada o coração de Deus. Então, quando nós temos entendimento disso, é a mesma coisa quando nós olhamos uma liderança que cobra muito, mas na verdade ela também peca, ela só dá cajadada e ela não traz o amor, ela não traz o refrigério. E a palavra de Deus, a palavra que Jesus trouxe para nós, ela exorta, mas ela também traz o bálsamo. Então Jesus é esse que ele aponta, mas ele também, ele consola, ele transforma, ele mostra a direção. Porque ele é a porta, ele é a vida, ele é a luz, né? Que nos direciona para Deus, que nos conecta com Deus. Porque se nós fôssemos cumprir todo o mandamento, né? Os 663 ali mandamentos do Velho Testamento, nós não conseguiríamos ter conexão com Deus. Então, Jesus estava referindo a isso, que aqueles que estavam à frente ali, eles mostravam autoridade, mas na verdade eles eram falhos. Mas, infelizmente, eles não quiseram abrir mão de um status, né? Eles não quiseram abrir mão de um status e ficar com a graça que é Jesus, o Yeshua, né? O Deus maravilhoso, o Deus de poder, o Deus de graça, o Deus de sabedoria. Eles não quiseram. E amam os primeiros assentos nos jantares e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Então, eles queriam honra, eles queriam estar no lugar de honra. E as saudações nas praças e os serem chamados pelos homens rabi, rabi. Então, eles faziam questão de ser chamado por mestres, por rabi, né? E então, vós, porém, não queirais ser chamados rabi, porque um só é o vosso mestre, o Cristo. Todos vós sois irmãos. Então, que nós venhamos aprender que mesmo aquele que ensina, o mérito não é meu, é do Espírito Santo de Deus. É Deus quem ensina através de nós. Nós somos apenas vaso na mão do Senhor, né? Eu falo que é lindo, que Deus pega o improvável, pega o que não sabe nada, e Ele vai nos ensinando, vai nos direcionando e vai nos usando. Ele só quer alguém que esteja disponível, não alguém que seja um intelectual, que saiba tudo. Não, a gente todos os dias está aprendendo. Nós temos que procurar aprender cada dia mais, procurar conhecer para poder falar também, para não pecar. Mas quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Eu, por mim mesma, não faço nada, nem para mim mesma.
né? A gente não consegue. O que a gente pode fazer é, todos os dias, buscar força no Espírito Santo de Deus. Buscar força em Deus para continuar, para prosseguir. Então, a honra é toda dele. A honra é toda do nosso Senhor. Então, nós aprendemos que nós não podemos chamar ninguém de mestres, né? Porque somos todos iguais. Ninguém é melhor do que ninguém. E a ninguém na terra chamais vosso Pai, porque um só é vosso Pai, o qual estais no céu. Olha que revelação. E quantas das vezes a gente fala, nosso Pai espiritual, nosso Pai, nosso Pai. E Jesus aqui está falando que não era para chamar ninguém de pai, porque além do pai biológico, né? Porque pai é um só, que é o nosso Deus, né? Que está lá no céu. Ele é o pai. Ele é o pai que cuida, que zela, que protege, que não abre mão de nós. O homem, muitas das vezes, quando você põe a confiança nele como pai, ele também está carente, muitas das vezes, de ser cuidado, tratado, protegido. Ele também é carente desse Pai celestial. Então, que nós venhamos entender, né? Aqueles que orientam outras pessoas, eles não podem tirar esse mérito, porque Pai é o nosso Senhor. E tem alguns líderes que fazem até questão, acha bonito de ser chamado Pai, mas aqui está tirando a glória de Deus, né? Porque nós somos apenas vaso na mão do nosso Senhor. E quando nós temos o entendimento disso, eu peço perdão até para Deus, né? Eu já pedi e eu falo, porque às vezes na nossa ignorância a gente acha bonito, né? Falar nosso pai, nossa mãe espiritual. E aqui quando nós vemos, Jesus ele está dizendo que não, né? Ó, e a ninguém na terra chamais vosso pai. Então é a palavra de Deus, porque um só é o vosso pai, o qual estais nos céus. Então, os professores, aqueles que instruem e orientam na palavra de Deus, eles têm que direcionar as pessoas para Deus e não para eles, não para a dependência deles, porque isso também é uma idolatria, porque isso também nos afasta de Deus. Isso também tira Deus do centro, assim como aquele manto, talit, né? Talit, que não sei direito a pronúncia, ele também nos tira, né, do tempo da graça, ele também nos tira de ir até Deus, porque precisa desse talit, né, esse manto para conectar com Deus. E não, Jesus disse que nós temos livre acesso, porque Jesus veio e pagou o preço na cruz. Então não precisamos de um intercessor para chegarmos a Deus, né? Nós intercedemos por outros, porque estamos vivos, e Deus pede para que nós intercedamos por aqueles que chegaram, por aqueles que vão chegar, mas uma intercessão vinda pelo Espírito Santo de Deus, não porque nós somos santos, mas porque nós somos vasos na mão do Senhor, nós somos instrumentos na mão do Senhor. Então, que nós venhamos direcionar tudo a Deus. Então, esses costumes judaicos remetia de que algo tinha que ser feito, um rito para nós chegarmos a Deus. Ou um manto era necessário para que nós estivéssemos protegidos e ali, né, é onde eles entram em conexão com Deus e eles se afastam da humanidade. Então isso também não agrada a Deus, porque ele diz que nós somos todos irmãos iguais, né? Então aí já faz uma diferença, porque o cristão usando aquilo dentro da igreja é muito... E eu achava muito bonito isso. Mas quando você vai lendo a palavra de Deus, aí você tem entendimento do que Jesus estava dizendo. E Jesus veio para cumprir tudo isso. Então, se ele é a nossa graça, ele é a graça derramada sobre nós, nós já não precisamos daquilo, né? Nós não precisamos dos costumes judaicos. Então, se nós fomos livres da lei, estamos no tempo da graça, por que nós queremos pegar os costumes e os ritos da lei? Né? É o que Deus pergunta para nós no dia de hoje. Aleluia! Então, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Vai libertar dos costumes, vai libertar daquilo que era treva, que a gente não tinha entendimento, ó. E que nós não venhamos ser motivo de zombaria para os judeus, que nós queremos que os judeus, né, eles se tornem nosso irmão em Cristo, que eles se convertam a Cristo. E não nós usando os costumes deles de uma forma que vai contradizer aquilo que o evangelho é, que é a graça de Deus derramada sobre nós através de Jesus naquela cruz. Ele cumpriu por nós. Ó, nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Então, Deus, ele deu Jesus, né?
deu a Jesus todos os atributos, deu para ele todos os títulos, deu para Jesus toda a graça para ser derramada sobre nós. E ele é o único digno de receber todo esse esse título de rabi, de mestre, de pai, né? Ele é a porta, ele é a luz do mundo. Aleluia. Ó, porém, o maior dentre vós será vosso servo. Então, isso que é a definição da grandeza cristã que Jesus veio nos ensinar, né? E às vezes a gente olha aquilo assim, bonito, né? A pessoa até cresce, né? Nossa, tô com aquele manto. Eu acho bonito aquilo. Mas aí nós olhamos para isso, que a palavra de Deus aqui, então nós vamos ver que o maior, que era Deus, Jesus, ele nunca quis se aparecer. Nosso mestre Jesus, ele veio e se despiu de toda a glória dele. Ele se despiu de todo reino de glória que ele estava. Imagina alguém abrir mão de toda a riqueza para viver no meio de pessoas simples, na escassez, onde ele andava no meio, né, andava muito naqueles desertos de uma cidade a outra, e passando às vezes sede, dificuldade, cansaço, onde ele estendeu a mão para o fraco, para o abatido. Então, quando a gente olha para o nosso Jesus, é o nosso Deus. Não tem como, é impossível, né? A pessoa não ter entendimento de que Jesus é o próprio Deus. Quem mais poderia? Quem mais, né? Poderia, às vezes a pessoa pode até fazer, mas por algum mérito, por algum reconhecimento, para se sentir mais santo que alguém. E o nosso Jesus veio para cumprir tudo isso, dizendo para nós, olha, não complica as coisas, é fácil, é só me amar, né? Não é necessário se mostrar, é necessário estar derramado diante de mim, é necessário estar com o coração quebrantado diante de mim. E isso é tão bom que tira um fardo de cima da gente, né? Isso é tão bom porque nos alivia, porque Jesus disse que ele veio para tirar o fardo que é pesado e dar um fardo leve. E isso é maravilhoso, aleluia. Porém, o maior dentre vós será vosso servo, assim como Jesus foi o nosso, aquele que serviu, aquele que se doou por nós naquela cruz, que nós venhamos lembrar quando nós tivermos que servir alguém. E às vezes a gente é falha, às vezes a gente olha, não, você não é digno, não vou agir de misericórdia, não vou agir de cuidado, eu não vou fazer, não tem nada a ver com isso, né? Então que nós venhamos lembrar disso. E nunca é tarde para nós aprendermos. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado. A humildade, ela traz benefícios, mas aquele que se exalta, aquele que, né, a si mesmo quer mostrar que ele é bom, que ele é em excelência, ele vai ser humilhado. Porque nós não temos nada de bom para dar, né? Nós mesmos não temos nada de bom. Quando nós nos colocamos para o Espírito Santo de Deus nos usar, é maravilhoso. Muitas pregações, muitas palavras que Deus dá aqui, depois eu vou ouvir e falo, Espírito de Deus, fui eu mesmo sendo usada, porque não é de mim tudo isso. Porque a glória é dele, o poder é dele, né? O direcionamento é dele, a honra é toda para ele. Vocês têm que ser salvos para ele, não para ser meus discípulos, mas discípulos de Jesus, ovelhas de Jesus, ovelha do Senhor. Olhar para o Pai, porque se você olhar para mim, eu sou falha. Se você olhar para mim, eu peco. Se você olhar para mim, eu posso cair. E se eu cair, você vai cair também. Mas quando nós olhamos para a cruz, todo líder que mostra a cruz, aponta a cruz, ele se diminui, ele sai de cena. Ele está agradando o coração de Deus. Aleluia. Ó, o que a si mesmo exalta, ele vai ser humilhado. Por quê? Porque aí a glória de Deus sai. E o que sobra de nós? Nada. Nada. E o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, essa é a lei de Deus. O pouco com Deus é muito. O que se humilha, ele é exaltado. O que se doa, né, recebe. Né? Quanto mais, na matemática de Deus, quanto mais você não tem, mais você doa, você tira, mais você recebe. Aquele que não retém, ele ganha. Mas o que retém,
até o que tem lhe é tirado, a palavra diz. Esse é o maior ensinamento de Deus para nós. Esse é o maior ensinamento de Deus para mim e para a tua vida. Então, que nós venhamos estar atentos, para que nós não venhamos viver debaixo da lei, que nós já fomos libertos daquilo, para que não viva com os fardos da lei, mas que você entenda que você está no tempo da graça, da misericórdia. E quantos, quando a gente fazia essa obra na rua, de levar alimento, nas madrugadas, cobertor, a gente conversando com os moradores de rua, eles falavam que tinham caído, muitos conheciam a palavra, mas eles talvez tiveram escribas e fariseus ali, orientando eles, acusando e não dizendo que Deus poderia dar uma oportunidade, limpar, lavar. E quantas das vezes tem pessoas que criticam, lá, tá dentro da igreja e é pecador, mas ele está dentro de um templo, dentro de um lugar, ouvindo, se alimentando, se renovando, usufruindo do perdão de Deus para a vida dele. Enquanto aquele que se afasta, ele vai ser cada dia mais consumido pelo mal. Cada dia mais ele vai estar sendo atacado pelo mal. Então, a diferença daquele que sai e daquele que fica é que aquele que fica, ele pode ser lavado, ele pode ser purificado, pode ser renovado e usado pelo próprio Deus. Ele está ali debaixo da graça de Deus derramada sobre nós. Então essa é a palavra de Deus hoje para nós. Não se esqueça, tem um Jesus que se despiu de toda a glória dele, de toda glória que nós possamos imaginar, de riqueza que é aos olhos do homem, a excelência dos céus, que nós nem possamos sequer imaginar com a nossa mente humana. Ele se despiu de tudo aquilo para vir nos resgatar de um lamaçal de pecado. Qual milionário abriria a mão de tudo, para se doar em prol a alguém? Ninguém. Mas o nosso Jesus, ele nos ensinou o que é despir-nos de nós mesmos, das nossas coisas materiais, do nosso eu, do nosso ego, e deixar o Espírito Santo de Deus conduzir, em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós somos gratos por essa palavra, Senhor. Nós somos gratos pelo teu ensinamento, Espírito Santo de Deus. Nos perdoa quando nós fizemos algo sem ter entendimento, sem conhecer, Pai. Se por algum motivo colocamos fardos pesados em alguém, se nós fomos o acusador, se nós fomos, Senhor, aquele que não estendeu a mão, Senhor, perdoa-nos, Senhor. Pai, que nós não venhamos chamar a glória para nós, mas a glória é o do Senhor, Pai. Que nós venhamos apontar para a cruz, para aquilo que Jesus fez. Que todos os dias nós venhamos apontar o caminho para o Senhor, Pai. Porque nós somos apenas vasos pequeninos, Senhor. Pai, usa-nos, Senhor, conforme a tua vontade. Meu Pai, em nome de Jesus, tenha liberdade, Paizinho querido. Que nós não venhamos ser como esses homens que estavam aqui sentado num trono de glória para eles e não para o Senhor. Eles estavam ali, os escribas e os fariseus, Senhor, só para se aparecer, querendo o melhor lugar, a honra para eles, Pai. Não, Senhor, que nós venhamos nos despir dessa honra, Pai, porque a honra é toda do Senhor. Nós somos falhos, pequeninos e carentes, necessitados do seu amor, da sua misericórdia, da tua misericórdia, da tua graça derramada sobre nós, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz. A paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus. Aleluia.